Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Sexta-feira, 19 de novembro de 1999. Boa noite. O presidente Fernando Henrique foi recebido hoje pelo Papa João Paulo II no Vaticano. Durante o encontro de 20 minutos, houve troca de presentes e o Papa foi convidado a visitar o Brasil em 2001. Respondendo ao convite, João Paulo II afirmou: "Quem viver, verá." Em Brasília, 19 horas. Horário brasileiro de verão. Boa noite. Há mais de 60 anos, a voz da cidade, a voz do campo, a voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Na Voz do Brasil de hoje você vai saber como foi a festa do Dia da Bandeira em Brasília e também a expectativa do ministro da Fazenda sobre a inflação nos próximos 2 anos. Você vai saber ainda as áreas que interessam a Bélgica para investimentos no Brasil. E o nosso entrevistado de hoje, aqui na Voz do Brasil, é o vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira. O povo quer saber. Meu nome é Ademir, sou salgadeiro e moro em Brasília. Eu queria saber o que é desertificação. Para responder ao Ademir, nós convidamos o consultor do Ministério do Meio Ambiente, Heitor Matala. Ouça a resposta. Bem, Ademir, desertificação é a degradação da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas do mundo. Essa é a definição oficial das Nações Unidas. E o que é que significa isso? Significa que as terras das regiões secas do mundo, daquelas que sofrem seca grave, que tem falta de água, vão se deteriorando ao longo do tempo e perdendo sua capacidade produtiva. Então, essas regiões que ocupam cerca de 1/3 de toda a superfície terrestre, que são compostas por regiões semiáridas, que sofrem seca, elas, ao longo do tempo, com o uso intensivo e muitas vezes manejos inadequados, elas vão perdendo a sua capacidade de produção e vão inviabilizando a economia dessas áreas, obrigando as populações a migrarem, a irem para outros lugares, e o que ocasiona impactos muito importantes, como o crescimento desordenado das cidades, como a gente tem visto, pobreza urbana e problemas relacionados com violência, como todos nós conhecemos hoje nas grandes cidades. Então, é muito importante se cuide dos processos de desertificação para evitar as migrações e possibilitar o desenvolvimento econômico das regiões que sofrem seca, não só no Brasil, como em todo o mundo. E a desertificação é o tema de uma conferência das Nações Unidas que está sendo realizada em Recife. É de lá que fala a repórter Márcia Vongon. Ministros de meio ambiente de 50 países vão participar a partir da próxima segunda-feira da terceira Conferência das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Seca, que se realiza no Centro de Convenções de Pernambuco até o próximo dia 26. São 38 da África, 5 da América Latina e 7 da Ásia. Também está previsto o comparecimento de vice-ministros de Portugal, Itália e Espanha. A informação foi dada nesta sexta-feira pelo diretor-geral do Departamento de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, ministro Antônio Guerreiro, chefe da delegação brasileira. Guerreiro afirmou que o Brasil espera aprovar até o final da conferência o mandato do Recife, que é um termo de compromisso dos 159 países signatários da terceira conferência da ONU, sugerindo ações nas áreas de energia, recursos hídricos, reflorestamento, recuperação de solos e biodiversidade a serem implementadas até 2010. De Recife, Márcia Vongon. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi recebido hoje pelo Papa João Paulo II na cidade do Vaticano. A repórter Maria Isabel Freitas acompanhou. O presidente Fernando Henrique Cardoso disse que a conversa que manteve hoje com o Papa João Paulo II foi muito carinhosa. O Papa, segundo o presidente, tem um interesse contínuo de respeito e amizade pelo Brasil.
Fernando Henrique disse ainda que conversou com o Papa sobre as dificuldades na luta contra a pobreza, mas ressaltou o esforço do governo na área da educação. O presidente falou também dos avanços na reforma agrária e sobre a questão dos meninos de rua no Brasil. Um problema difícil, segundo Fernando Henrique, porque a criança volta para a rua por causa da desorganização da família e do uso de drogas. O encontro do presidente com o Papa na cidade do Vaticano durou cerca de 40 minutos. De Roma, Maria Isabel Freitas. E agora, do Palácio do Planalto, fala o repórter Lurival Macedo. Boa noite, Lurival. Boa noite, Cláudia Buono. As ações de combate ao narcotráfico começam a ser priorizadas pelo governo. Uma verba de 7,5 milhões de reais foi liberada através de decreto pelo presidente da República em exercício, Marco Maciel. Os recursos são para as despesas com ações integradas de repressão ao tráfico de entorpecentes. Marco Maciel diz que parte da verba irá para o combate às ações no polígono da maconha, nos estados de Pernambuco e da Bahia. Evitar que o narcotráfico se desenvolva e criar condições para que nós possamos ter êxito numa política que venha a reduzir o consumo de entorpecentes. E esta semana o presidente em exercício assinou a reedição da medida provisória que reduz o IPI para a compra de táxi a álcool e para os portadores de deficiência física. A medida provisória entra em vigor em 1º de janeiro do ano 2000 e amplia o prazo de redução do IPI para 4 anos. Marco Maciel disse que a redução do IPI tem 3 consequências positivas. Além de estimular a indústria automobilística, beneficia o setor sucroalcooleiro e amplia a oferta de empregos. E neste domingo, o presidente da República em exercício vai abrir às 8 horas da noite aqui em Brasília o encontro de biotecnologia organizado pela Embrapa. O encontro reúne cientistas da América Latina e do Caribe para discutir o desenvolvimento de tecnologias voltadas para o aumento da produtividade e conservação da natureza. São 19h06. O governo suspendeu as negociações com o MST enquanto não for levantado o acampamento em frente à fazenda do presidente Fernando Henrique em Buritis, Minas Gerais. O anúncio foi feito hoje pelo ministro de Política Fundiária, Raul Jungmann. O repórter Adriano Gaieski tem as informações. Aproximadamente 200 sem terras estão no local desde a madrugada de terça-feira. Eles reivindicam solução para o problema da Fazenda Barriguda 1, na região que está sendo discutida na Justiça, porque o INCRA considerou a terra superavaliada. Querem a desvinculação das verbas liberadas para o custeio do plantio e de investimentos. Além disso, reivindicam a liberação de verbas do Banco do Brasil sem que apresentem os projetos para os assentamentos já existentes. O ministro Jungmann garantiu que tudo é possível, mas o governo federal não admitirá pressões. Absolutamente firme no instante em que o desrespeito chega a alcançar uma instituição como a Presidência da República, que é uma instituição que é referendada e cujo presidente é eleito pela maioria do povo brasileiro. Portanto, é a autoridade do povo, é a autoridade da nação que é questionada quando se fere ou se tenta ferir a Presidência da República. O ministro Jungmann disse ainda que já foi aberto um inquérito no Ministério Público para apurar os responsáveis pelo saque de um caminhão que estava saindo da fazenda do presidente. O fato aconteceu ontem à tarde e foram retirados adubos e sementes do caminhão. De Brasília, Adriano Gaieski. E o ministro da da Defesa, Elcio Álvares, confirmou o envio de tropas do Exército para garantir a segurança da fazenda do presidente Fernando Henrique em Buritis, Minas Gerais. Repórter Corban Costa. O Exército foi enviado para a fazenda do presidente Fernando Henrique Cardoso, localizada em Buritis, no interior de Minas Gerais, seguindo as normas constitucionais de manter a lei e a ordem. A informação é do ministro da Defesa, Elcio Álvares. Segundo ele, a decisão de mandar tropas do Exército foi tomada ontem depois de uma reunião no Palácio do Planalto, em que foram discutidas informações de que havia a tendência de crescimento do movimento dos trabalhadores sem terra na região. As declarações do ministro foram feitas depois das comemorações do Dia da Bandeira na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O vice-presidente da República, no exercício da presidência, Marco Maciel, participou da cerimônia, onde foi recebido com honras militares. Depois de ouvir o hino nacional, os convidados e os populares assistiram à troca da bandeira no mastro principal da praça. A bandeira tem 20 metros de comprimento por 14 de largura. É a maior bandeira do mundo. A cerimônia foi coordenada pela Marinha, com a participação de todas as Forças Armadas e dos pracinhas da FEB, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. De Brasília, Corban Costa. Economia.
A inflação deve ficar entre 8% e 8,5% este ano, caindo para 6% em 2004 e 4% em 2001. A expectativa é do ministro da Fazenda, Pedro Malan, que se encontra em Frankfurt, na Alemanha. O ministro da Fazenda previu também uma queda dos preços nos meses de novembro e dezembro. E o presidente em exercício, Marco Maciel, afirmou que o governo vai adotar todas as medidas necessárias para que a inflação permaneça sob controle. Para Marco Maciel, o controle da inflação não é um desafio apenas do governo, mas de toda a sociedade. Também o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência, Pedro Parente, falou sobre a inflação. Repórter Francisco Marques. É preciso tomar cuidado com exageros na avaliação dos índices inflacionários. A afirmação é do ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente. Por outro lado, segundo ele, o governo está atento às mudanças na economia. Parente explicou que as taxas de inflação em outubro se devem a 3 fatores: a entre-safra prolongada, o aumento do álcool e o fim do acordo automotivo. Mas não existe essa ideia de que todo o aumento que ocorre nos índices de preço por atacado tem que ser transmitido aos índices de preços ao consumidor. De acordo com o ministro Pedro Parente, é responsabilidade básica do Banco Central cumprir metas inflacionárias. Ele vai cumprir este ano e no ano que vem também, afirmou o ministro. De Brasília, Francisco Marques. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Irã Saraiva, falou hoje sobre a prestação de contas dos recursos públicos. É comum não se dar a devida importância às prestações de contas de dinheiro repassado pelo governo federal. Isso acontece muito com as prefeituras de cidades menores do interior. Mas é indispensável fazer tudo como está na legislação. Por exemplo, seguir o programa de trabalho acertado com o órgão repassador, fazer licitação e guardar todos os documentos relativos ao convênio, notas fiscais, recibos, contratos e etc. Agindo dessa forma, o prefeito evitará a instauração de tomadas de contas especiais e suas possíveis consequências, como aplicação de multa, devolução do dinheiro repassado e o julgamento pela irregularidade das contas, o que pode levar o responsável a ficar inelegível. Assim, sempre que o município receber recursos de convênio celebrado com o governo federal, ele deve se preocupar em fazer tudo de acordo com a legislação. Havendo qualquer dúvida na aplicação da verba ou na elaboração da prestação de contas, o responsável pode e deve procurar o órgão repassador do dinheiro para obter a orientação necessária. E agora atenção para as cidades que vão receber neste final de semana mais de 56 mil cestas de alimentos do Programa de Combate aos Efeitos da Seca. No Rio Grande do Norte são 9 cidades: Acari, Cerro Corá, Extremoz, Florândia, Japi, Mossoró, Pedro Velho, Santa Cruz e Tangará. 2 cidades na Bahia, Curaçá e Queimadas. 2 no Espírito Santo, Baixo Guandu e Vila Valério. E 2 também em Pernambuco, São José do Belmonte e Tuparetama. E apenas uma na Paraíba, cidade de Souza. As famílias que recebem as cestas de alimentos neste final de semana foram selecionadas pela Comissão Municipal. Essa comissão é formada por representantes de igrejas, sindicatos, associações, prefeitura e Câmara de Vereadores. Qualquer problema é só ligar para o número 0800 61 1995 ou então falar com o seu representante da Comissão Municipal. A ligação é de graça e todas as denúncias são investigadas pelo Ministério Público. Horário brasileiro de verão, 7h13. Começa em Brasília uma conferência sobre os direitos da criança e do adolescente. É o nosso destaque depois do intervalo. Aguarde. Quase 1 milhão de aposentados e pensionistas da Previdência Social já optaram por receber o benefício direto na própria conta corrente. Uma comodidade que seu Artêmio Corso de Ijuí, no Rio Grande do Sul, dá o maior valor. Eu acho isso excelente. Isso foi uma coisa que veio facilitar muito, porque caso contrário, tu já pensou, todo mundo... Eu, por exemplo, recebo no 9º dia útil. No 9º dia útil está depositado na minha conta. Sim, facilitou muito, mas muito mesmo. Eu acho ótimo. E no mês que vem, seu Artêmio, o senhor pode contar também com o 13º, que todos os aposentados e pensionistas vão estar recebendo. Seja nos postos, agências ou pelo telefone, o cidadão hoje é tratado com respeito pela Previdência Social. Você que ainda não é um segurado, faça logo a sua inscrição. Para se inscrever como contribuinte individual, basta ligar para o Previfone, que funciona também amanhã, que é sábado. 0800 780191, é Previdência Social.
Guarde bem, 0800 780191. E lembre-se, quem já tem o PIS/PASEP nem precisa fazer inscrição. É só pagar a guia de recolhimento do INSS usando o número do PIS/PASEP. Previdência Social, a seguradora do trabalhador brasileiro. Ministério da Previdência e Assistência Social. A gente está onde o Brasil mais precisa. Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A missão belga que está no Brasil, chefiada pelo príncipe Philippe, se reuniu hoje com empresários cariocas. Os belgas estão interessados em investir nas áreas de transporte e petróleo. Do Rio de Janeiro, a repórter Norma Neri tem as informações. Durante o encontro, o secretário de Estado de Comércio Exterior daquele país, Pierre Chevalier, anunciou que a Bélgica iniciará em breve uma grande negociação com a Petrobras através do terceiro maior grupo mundial do setor, que será formado com a fusão da empresa belga Petrofina com a francesa Total e depois com a Elf Aquitaine, também francesa. Chevalier disse que a Bélgica já investe 3 bilhões no setor brasileiro e é o nosso sexto maior cliente na área comercial, tendo comprado $1,5 bilhão em 98. O secretário de Comércio Exterior belga disse que a queda na atividade econômica brasileira fez cair as importações pelo seu país, mas as perspectivas atuais são positivas com a recuperação do setor. A missão belga é conduzida pelo príncipe herdeiro Philippe e reúne 20 empresários de 35 empresas. O príncipe abriu um encontro na Fijan com o governador Antony Garotinho. Do Rio de Janeiro, Norma Neri. Começa na próxima segunda-feira, em Brasília, a terceira Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite, Cláudia, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Cláudio, quais os temas que serão discutidos durante essa conferência? Olha, a terceira Conferência Nacional vai estar na verdade, fazendo uma avaliação sobre os 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que é uma lei relativamente nova, e nós vamos estar avaliando as políticas públicas para a criança e adolescência nesses 10 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como também todo o sistema de garantias de direitos para essas crianças e adolescentes que é preconizado pelo Estatuto da Criança. Doutor Cláudio, para o CONANDA, o que representa essa conferência? O CONANDA, sem dúvida nenhuma, é um momento fundamental na vida do CONANDA. Essa conferência foi deliberada durante a segunda Conferência Nacional, realizada há 2 anos atrás, e ela vem ajudar a consolidar esse sistema de garantias que prevê o funcionamento de conselhos de direitos, conselhos tutelares, defensorias públicas e ministérios públicos, e trazer para o Brasil, para os delegados dessa terceira conferência, os temas fundamentais, que são as políticas públicas, a aplicação das medidas socioeducativas e a temática importante, que é o rebaixamento da idade penal. Então é para o CONANDA muito importante sob o ponto de vista da sua vida institucional. E a questão da criança e do adolescente no Brasil, doutor Cláudio? Olha, infelizmente, a questão das políticas públicas para criança e adolescente no Brasil não são as melhores notícias do nosso país, né? A criança e adolescente, apesar do Estatuto, está completando 10 anos, ainda estão distantes das necessidades reais da criança e do adolescente. Nós conversamos com o vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dr. Cláudio Augusto Vieira. Obrigada pela participação, uma boa noite para o senhor. Eu queria agradecer a oportunidade, em nome do CONANDA, de estar falando com a Voz do Brasil e ressaltar a importância das deliberações que vão estar saindo dessa terceira conferência e que a sociedade tome isso como uma proposta de trabalho para a entrada nesse novo milênio que nós estamos aí. Muito obrigado. A hora do campo. Agora você vai saber quais os municípios que receberam recursos do Pronaf Planta Brasil. São eles São João e Sulina, no Paraná, Dom Feliciano e Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, Jaru e Nova União, em Rondônia, e Águas Frias e Entre Rios, em Santa Catarina. O dinheiro está depositado na Caixa Econômica Federal. Deve ser usado na compra de tratores, implementos agrícolas, recuperação de estradas, eletrificação rural, serviços de água e também em irrigação.
E agora, aqui na Voz do Brasil, o ministro da Educação responde às cartas dos ouvintes. Para tirar uma dúvida, fazer uma denúncia ou um comentário sobre a educação, fale com o ministro Paulo Renato. É só escrever ou telefonar. E a professora Maria das Graças Araújo, diretora da escola Alfredo Nunes de Melo, de Acopiara, no Ceará, escreveu pedindo livros para a biblioteca inaugurada ali este ano. Segundo a diretora, a escola tem 1.063 alunos de ensino fundamental e ensino médio e conta apenas com um pequeno acervo de livros em sua biblioteca, insuficiente para servir como fonte de pesquisa para os estudantes e para os professores. O Ministério da Educação tem como atender ao pedido da diretora, ministro? Sabe, diretora, o Ministério da Educação vem trabalhando com grande empenho para que as escolas públicas possam contar com uma biblioteca onde os alunos e professores encontrem bons livros, obras de referência e ainda mapas, globos terrestres e outros materiais para consulta. É por isso que nós criamos há 2 anos o Programa Nacional da Biblioteca da Escola. O primeiro acervo, a chamada Biblioteca do Professor, contendo obras muito importantes de literatura, de sociologia, de economia, de história, de política do nosso país, foi distribuído para 20.000 escolas. E como nós queríamos beneficiar o maior número de estudantes possível, nós enviamos esse primeiro acervo para as escolas maiores, com mais alunos no ensino fundamental. E a escola Alfredo Nunes não foi incluída? Não, porque essa primeira etapa do programa Biblioteca na Escola nós usamos como referência o número de alunos levantado pelo Censo Escolar de 1996. E de acordo com o censo, a sua escola, professora Maria das Graças, tinha 750 alunos matriculados, mas nos 2 níveis de ensino, fundamental e médio. E o primeiro acervo do programa foi destinado às escolas com mais de 500 alunos só no ensino fundamental. Então, diretora, assim que a sua escola atingir esse número de alunos do ensino fundamental, ela também passa a ter direito ao acervo. A partir dos números do censo escolar, deste ano nós vamos planejar uma nova distribuição da biblioteca do professor. A biblioteca da escola pode ser usada também pela comunidade, não é, ministro? É sim. As bibliotecas que nós estamos distribuindo ficam nas escolas, mas todas as pessoas da comunidade podem ter acesso aos livros. E quando uma cidade não tem nenhuma escola com mais de 500 alunos, ela fica sem a biblioteca? Não, porque nesse caso nós enviamos os livros para a escola pública com o maior número de alunos no ensino fundamental naquela cidade. Assim, todos os municípios brasileiros poderão contar com pelo menos uma biblioteca. E agora o Ministério da Educação também já está distribuindo um novo acervo, não é, ministro? É sim. Este segundo acervo do Programa Nacional da Biblioteca da Escola, que nós lançamos há poucos dias, é de livros infantis. Ele é destinado a escolas públicas com mais de 150 alunos de 1ª a 4ª série. O que também não é o caso da sua escola, não é mesmo, professora Maria das Graças? Ela não tem alunos de 1ª a 4ª série. Nós fizemos um levantamento e vimos que existem 36.000 escolas públicas de todo o Brasil em condições de receber a biblioteca infantil. E todas elas começam a receber agora, em dezembro, os 109 títulos selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil. 11 milhões de alunos vão ter acesso às obras. Hoje o brasileiro já lê mais do que alguns anos atrás. Em 1990, ele lia cerca de 1 livro por ano. Hoje ele já lê quase 3, na média, o que ainda é muito pouco. Mas eu tenho certeza que, despertando o gosto pela leitura nas crianças e nos jovens, logo o brasileiro não vai mais abrir mão deste prazer, que é um bom livro. Você também pode falar com o ministro Paulo Renato. Escreva para a Caixa Postal 6242, Brasília, Distrito Federal. Ou então ligue de graça para o Fala Brasil. Ligue para o MEC, ligue 0800 616161. Fala Brasil. Ministério da Educação. Governo Federal. Você vai saber agora como será o tempo amanhã em todo o país. Neste sábado, o céu estará nublado em toda a região sudeste. Em algumas áreas vão ocorrer chuvas isoladas. As temperaturas variam de 9 a 33 graus. No sul, a passagem de uma frente fria vai provocar chuva fraca em Santa Catarina e no Paraná. As demais áreas estarão com céu parcialmente nublado, mínima de 10 e máxima de 32 graus. A região norte terá um sábado de céu encoberto com chuvas isoladas. As temperaturas variam de 18 a 39 graus. Na região nordeste, o céu estará encoberto com chuvas isoladas, mínima de 18 e máxima de 35 graus. E por último, a previsão para o centro-oeste. O céu estará encoberto com pancadas de chuva na região. As temperaturas variam de 18 a 35 graus. As informações foram fornecidas pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Horário brasileiro de verão. Agora são 7h25.
Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. A todos uma boa noite, um ótimo final de semana. Boa noite e até segunda-feira. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal manteve o decreto de expulsão do chileno Sérgio Alfredo Troncoso Letelier, condenado pela Justiça brasileira pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Ao indeferir o pedido de habeas corpus, o plenário não aceitou a alegação da defesa do chileno de que ele não poderia ser expulso por ter uma filha nascida no Brasil. E o plenário do STF indeferiu o mandado de segurança, ajuizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, contra a indicação pelo presidente da República do jurista Francisco Cândido de Melo Falcão Neto para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A AJUF alegava que Falcão Neto não poderia ser nomeado para o cargo, por não ser originário da carreira da magistratura. Os ministros acompanharam o voto do relator, Nery da Silveira, que observou não haver distinção entre advogados e membros do Ministério Público Federal para o cargo de ministro de tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal também suspendeu o artigo da Lei do Rio Grande do Sul que condicionava a demissão de conselheiros da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado à decisão da Assembleia Legislativa. A liminar, válida até o julgamento do mérito da matéria, foi concedida na ação movida pelo governador Olívio Dutra. A liminar impede, porém, que o governador afaste conselheiros da AGERGS, sem justa causa, até que seja aprovada uma nova lei. Em seu voto, o ministro Nelson Jobim ressaltou que a decisão do Supremo assegura a autonomia das agências, de modo que os mandatos dos conselheiros sejam respeitados. O governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, entrou no Supremo Tribunal Federal com a ação contra a lei editada pela Câmara Distrital, alterando as regras para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do DF. O governador alega que a lei distrital fere a Constituição Federal, que atribui à União a competência exclusiva de legislar sobre organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias civil e militar e dos corpos de bombeiros militares. Segundo Joaquim Roriz, a lei questionada implica na necessidade de aumento de efetivo para a corporação, com a criação de cargos nas áreas de administração, especialistas e músicos da PM do DF. O GDF pede concessão de liminar para suspender os efeitos da lei. Bancários de 4 instituições, representados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, estarão no Tribunal Superior do Trabalho na próxima semana em audiência de conciliação com os representantes dos seus empregadores. Todos os esforços do tribunal são no sentido de se chegar a acordo nas negociações. Os ministros Wagner Pimenta e Almir Pazianotto, que dirigem as audiências, têm insistido em que o acordo é sempre melhor que levar a matéria a julgamento. Na segunda-feira, às 10 da manhã, terá prosseguimento a audiência com a Caixa Econômica Federal e Contec. Na terça, no mesmo horário, será a vez do Banco do Nordeste do Brasil. Na quarta-feira, às 10h30, é o Banco do Brasil e na quinta, no mesmo horário, será a vez dos bancários do Banco de Brasília terem sua primeira audiência de conciliação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebe na próxima segunda-feira o Prêmio Opinião Pública 99 do Conselho Regional de Relações Públicas. O prêmio é o reconhecimento às ações de comunicação desenvolvidas pelo tribunal. O planejamento de comunicação foi fundamentado em pesquisa, em que foram ouvidos juízes, desembargadores, promotores, advogados, servidores e outras pessoas formadoras de opinião. A partir das informações obtidas, foram desenvolvidos 4 programas: relacionamento com lideranças e públicos preferenciais, relacionamento com os meios de comunicação, programa Conhecendo o Judiciário e de comunicação interna. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, juiz Plauto Ribeiro, suspendeu os efeitos de tutela antecipada que assegurava aos juízes do trabalho da 8ª Região, com sede no Pará, o pagamento de verba de representação, que elevava os vencimentos daqueles magistrados em até 194%. A ação foi proposta pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região e a liminar foi deferida por juiz federal da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. O juiz considerou que a decisão ora suspensa ofende princípios basilares e ameaça a segurança da ordem jurídica.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que condenou a Marítima Seguros a conceder tratamento médico a um segurado de São Paulo. A empresa terá que pagar as despesas decorrentes de infecções e doenças contraídas pelo vírus da AIDS. A esposa do segurado fez um seguro-saúde para ele, mas na hora de pagar a conta, a seguradora argumentou que ela sabia do avançado estágio da doença do dependente. A esposa do aidético ganhou em todas as instâncias, mas a seguradora recorreu ao STJ. Para o ministro Rui Rosado, relator do processo, empresas que exploram planos de seguro-saúde e que recebem contribuições do associado sem submetê-lo a exame não podem recusar-se ao pagamento de despesas médico-hospitalares. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Governo do Distrito Federal entra no Supremo contra a lei da Câmara Distrital. Bancários tentam conciliação na próxima semana no TST. Esposa de aidético deverá ser indenizada por seguradora. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Luiz Estevão renuncia ao cargo de subrelator do Plano Plurianual. Pedro Simão vai propor a criação do Banco do Povo. O senador Luiz Estevão. Luiz Estevão garantiu que sua renúncia à subrelatoria do PPA não foi motivada pela pressão de adversários políticos e nem pela divulgação do relatório da CPI do Judiciário, que apontou evidências de relações irregulares entre o Grupo OK do senador e o Grupo Monteiro de Barros, responsável pela construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Luiz Estevão explicou que o prazo para apresentação do relatório sobre as emendas ao PPA vence na próxima semana e, nesse período, ele terá que se ausentar do país por causa de um problema pessoal. Já que o prazo para a conclusão dos trabalhos do PPA é um prazo pequeno, eu vou ser obrigado a estar ausente do Senado da próxima terça-feira até o próximo domingo, por razões de saúde na minha família. E, além disso, com essa minha ausência, eu poderia atrasar os trabalhos de elaboração do PPA, o que é injustificado. Nesse caso, eu estaria, inclusive, deixando de corresponder à confiança que o partido depositou em mim. Luiz Estevão acrescentou que é contra a imunidade parlamentar e que está disposto a responder a possíveis acusações contra ele na Justiça. Portanto, eu sou contra a imunidade parlamentar, sempre fui. Acho que todos os processos abertos, se o forem, que até agora não tem processo nenhum contra mim, devem ser defendidos e respondidos no Poder Judiciário, a fim de que você não fique com o cutelo da suspeição, correto, sobre o seu pescoço. O líder do PMDB no Senado, Jader Barbalho, deve indicar no início da próxima semana o substituto de Luiz Estevão na subrelatoria do PPA. O senador Nabor Júnior defendeu a criação de um comitê de ética com poderes para evitar a exibição de programas violentos e pornográficos na televisão. Nabor Júnior explicou que isso não significaria a volta da censura. Repudio qualquer forma de censura imposta pelo Estado. Não admito a ingerência do governo no livre-arbítrio e na livre escolha dos cidadãos, quando buscam lazer e entretenimento. Mas, ao mesmo tempo, há de se cobrar dos concessionários do poder público uma responsabilidade mais concreta quanto à programação que manda ao ar ao longo de todo o dia. O senador Roberto Requião afirmou que o presidente Fernando Henrique Cardoso e a base de sustentação do governo no Congresso estão protegendo o ministro dos Esportes, Rafael Greca. O ministro esteve ontem no Senado para falar sobre as denúncias de irregularidades nas autorizações de novas casas de bingo. Roberto Requião criticou o presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen. Segundo Requião, Bornhausen tentou desqualificar as denúncias
ao afirmar que elas tiveram origem numa carta anônima. Requião lembrou que as denúncias partiram de escutas telefônicas feitas pelo Ministério Público italiano. E a informação que eu passei ao presidente da República está muito longe de ser anônima. E a denúncia é extremamente concreta. Quando eu repassei essa denúncia, assinei o meu nome. Portanto, a informação do senador Bornhausen de que a denúncia foi anônima é leviana, porque eu não sou anônimo e subscrevi, como cidadão e senador da República, a denúncia que fiz. Já o senador Moreira Mendes acha que as explicações do ministro Rafael Greca foram satisfatórias. Após ouvir o relato do ministro e as considerações dos ilustres pares que o interpelaram, parece-me que a questão está muito mais para uma orquestração regional, no sentido de desestabilizá-lo e condená-lo previamente no seu estado, o Paraná. Na opinião de Moreira Mendes, o melhor a se fazer agora é aprovar o projeto do senador José Roberto Arruda, que determina o fim dos bingos no Brasil. O senador Pedro Simon vai propor a criação de um Banco do Povo à Comissão Mista de Erradicação da Pobreza. E a senadora Marina Silva quer um orçamento social e a taxação das grandes fortunas. Repórter Rômulo Mazzocante. O senador Pedro Simon quer a criação do Banco do Povo para financiar a população carente. Segundo o senador, apenas a proposta de dar às famílias abaixo da linha da pobreza um bônus mensal de R$ 75 é paternalista. Por isso, Simon acha que a ideia deve ser conjugada com um financiamento de pequenos negócios para dar oportunidade à população carente de produzir. Nós pegamos milhões de pessoas que podem ser afastadas da linha de pobreza absoluta e se transformarem em produtores e consumidores. Já a senadora Marina Silva discorda, por exemplo, da composição do Conselho de Administração do Fundo para a Erradicação da Pobreza. De acordo com a proposta do relator, o Conselho seria formado por 9 membros nomeados pelo presidente da República e 4 representantes da sociedade civil. Marina defende representação paritária entre governo e sociedade. Ela pretende apresentar propostas alternativas e explica o porquê. No sentido de melhorarmos principalmente a configuração do Conselho, as suas atribuições e a ideia do orçamento social, que infelizmente não foi contemplada, bem como a taxação progressiva, porque ele não contemplou também a questão da taxação das grandes fortunas. O relatório final da comissão deverá ser votado na próxima quarta-feira. E o senador Eduardo Suplicy afirmou que os 31 programas de combate à miséria já existentes no país devem ser aperfeiçoados. Para Suplicy, isso é mais importante que a criação de novos programas, como o Bônus Solidariedade, proposto pelo relator da Comissão Mista de Combate à Pobreza, deputado Roberto Brant. Por que não efetivamente darmos esse passo com os instrumentos que já existem e que esteja definido na lei pelo Congresso Nacional o complemento de renda necessário que será garantido a cada família como um direito à cidadania, como um direito que a nenhum conselho, a nenhum grupo de pessoas será possível retirar daquela família. O senador Ademir Andrade defendeu a privatização da usina Pacal, no Pará. Ele disse que a usina administrada pelo INCRA só dá prejuízo ao governo. O que eu me admiro é que o governo Fernando Henrique e o que o antecedeu, o governo Collor, são pródigos em privatizarem, né? Eles privatizam com uma facilidade incrível, né? Eles vendem tudo que o Brasil possui. Agora, é interessante como eles não conseguem vender aquilo que dá prejuízo. Eles só conseguem vender aquilo que dá lucro, né? O sistema elétrico, o sistema de telecomunicações, as siderúrgicas, as mineradoras. O senador Mozarildo Cavalcante acha que o ministro da Justiça deveria nomear um índio para presidir a FUNAI. Para o senador, seria uma forma de homenagem aos primeiros habitantes do Brasil nas comemorações dos 500 anos. Porque ninguém melhor do que os índios para falar por eles mesmos. E nós temos índios capazes, advogados e antropólogos, e formados em diversas áreas da esfera superior de ensino, que podem perfeitamente conduzir os destinos do órgão que tem a missão de defendê-los e de ampará-los. Amanhã, 20 de novembro,
é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data é uma homenagem a Zumbi, líder negro que, na época do Brasil Colônia, fundou o Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Apesar do reconhecimento oficial da importância de Zumbi, o senador Geraldo Cândido acha que os negros continuam sendo discriminados no país. A repórter Isa Barreto entrevistou o senador. O reconhecimento oficial a Zumbi dos Palmares veio com uma lei federal aprovada em 96. A lei estabelece também que a semana a partir do dia 20 de novembro será dedicada ao movimento da consciência negra nacional. O senador Geraldo Cândido destaca a importância dessa data, mas ressalta que o negro não tem muito o que comemorar. Segundo ele, a população negra no Brasil permanece em desvantagem. A situação no país do negro continua ainda muito precária, tá entendendo? Quer dizer, os acessos ao emprego, à escola, à universidade, são sempre dificultadas por razões econômicas e sociais. Na medida que nós precisamos ter no Brasil um país onde desapareça, né, o racismo, a desigualdade, o preconceito, para que nós possamos viver irmanados como uma única nação. 400 pracinhas da Força Expedicionária Brasileira que lutaram na Segunda Guerra Mundial visitaram hoje o Senado. Eles foram recebidos pelo vice-presidente do Senado, Geraldo Mello. O senador disse que ficou emocionado com a visita e que todos os brasileiros devem ser gratos pela bravura dos ex-combatentes. Acho que a visita dos pracinhas ao Congresso Nacional recolhe do Congresso Nacional, como a casa que representa o povo brasileiro, a homenagem de carinho, de ternura que a sociedade tem por aqueles que ofereceram as suas vidas por nós, que afinal estamos aqui e que somos hoje, independente da nossa idade, as crianças pelas quais eles se propuseram a morrer, e alguns chegaram a morrer. Presidiram a sessão de hoje os senadores Geraldo Mello, Jefferson Pérez, Roberto Requião, Ademir Andrade, Moreira Mendes e Carlos Patrocínio. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Cobrança de imposto sobre a cesta básica prejudica a população carente. Rubem Medina, do PFL do Rio de Janeiro, registrou pesquisa do IPEA que aponta que a cobrança do ICMS, PIS e CONFINS sobre os produtos que compõem a cesta básica representa até 16% do valor total desses produtos. Medina garantiu que a isenção fiscal sobre os produtos de consumo popular poderia aumentar em até 8% o poder aquisitivo das famílias de baixa renda. Marcos Sintra, do PL paulista, apresentou um manifesto de representantes de confederações, federações, sindicatos e associações de entidades civis intitulado Solução para a Reforma Tributária. O manifesto apoia a emenda de Marcos Sintra que sugere que o novo sistema deveria basear-se no imposto sobre movimentação financeira e no imposto seletivo. Ayrton Cascavel transmitiu a preocupação dos estados e municípios com as modificações no sistema de receitas e despesas que serão introduzidas pelas reformas tributária e dos precatórios. Ayrton Cascavel alertou que os efeitos das medidas poderão provocar a desestabilização do Pacto Federativo, agravando a crise social e gerando desequilíbrio nas contas municipais e estaduais. Aloísio Mercadante, do PT paulista, afirmou que devem ser prioridades da Câmara o combate à pobreza e a reforma tributária. Segundo Mercadante, o país precisa incentivar a produção de alimentos para baratear a cesta básica e mudar o sistema tributário, desonerando a população mais pobre e taxando o grande capital. Walter Pinheiro, do PT da Bahia, criticou o BNDES por atuar no processo de privatização e criticou o governo por dar incentivos aos compradores das estatais. Walter Pinheiro denunciou que o Bradesco, após comprar o Baneb por 1/6 do valor gasto pelo governo baiano para enxugá-lo, quer abater o prejuízo no imposto de renda. Já o deputado Antônio Feijão, do PSDB do Amapá, elogiou a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que completará 2 anos de existência no próximo dia 2. Além de agência reguladora, a ANEEL é o instrumento para os consumidores exigirem qualidade nos serviços, afirmou Antônio Feijão. Serafim Venzon, do PDT catarinense, alertou que as importações aumentaram mais de 300% com a globalização, enquanto as exportações cresceram apenas 30%. O comportamento da balança comercial brasileira, segundo Serafim Venzon, significa a quebra da agricultura e da pequena e média empresas. Paulo Paim, do PT Gaúcho,
culpou o governo pelos aumentos de preços ao consumidor que têm sido puxados pelos reajustes elevados concedidos aos combustíveis, à energia elétrica e demais tarifas. Segundo Paim, a violência atual, principalmente nas camadas sociais menos favorecidas, resulta da perda de poder aquisitivo pela ausência nos últimos 4 anos de aumento salarial. Aloísio Santos, do PSDB Capixaba, ao referir-se à pesquisa recente que mostra a crença do brasileiro no retorno da inflação, lembrou que a retomada do crescimento depende do reequilíbrio das contas públicas. Aloísio Santos convocou os municípios a se integrarem no esforço da União e dos estados para controlar as despesas, reduzir o déficit público e controlar a inflação. Arthur Virgílio Neto, do PSDB do Amazonas, garantiu que o governo preocupa-se igualmente com a estabilidade e o desenvolvimento do país. O crescimento econômico, entretanto, segundo Arthur Virgílio, somente será alcançado com equilíbrio fiscal e reforma previdenciária, bem como com leis que coíbam a irresponsabilidade na gestão dos recursos públicos e mudanças no sistema tributário. João Magno, do PT Mineiro, analisou a interferência do Fundo Monetário Internacional na economia nacional. De acordo com João Magno, as políticas sociais públicas estão sendo contingenciadas para sobrar dinheiro para atingir as metas do ajuste fiscal firmado com o FMI. Paulo Paim informou a posição do Sindicato dos Fiscais Gaúchos de Contribuição Previdenciária, contrário ao aumento da alíquota da contribuição dos servidores e a taxação dos inativos. Paulo Paim, do PT Gaúcho, divulgou nota do sindicato afirmando que o argumento do governo de que os servidores públicos são a causa dos prejuízos da Previdência é um erro grosseiro. Ricardo Berzoini, do PT Paulista, reclamou da resistência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em abrir negociações com os bancários para discutir aumento salarial. Berzoini disse que nem os 5,5% definidos no último acordo da categoria está sendo discutido por ordem da equipe econômica. João Mendes, do PMDB do Rio de Janeiro, destacou a educação como o maior desafio a ser enfrentado no novo milênio. João Mendes registrou pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, em que mostra as deficiências no ensino e a insatisfação dos professores com os baixos salários. Milton Temer, do PT do Rio de Janeiro, deu entrada no Ministério Público com representação para que sejam investigados os gastos com propaganda da ANEEL, agência que fiscaliza o setor elétrico. A publicação em diversas revistas de 16 páginas de publicidade da agência foi condenada por Milton Temer, afirmando que não é função da ANEEL vender produtos e sim fiscalizar empresas. Virgílio Guimarães, do PT Mineiro, felicitou o governo de Minas pelo lançamento do Plano de Desenvolvimento Integrado, baseado na valorização da vocação de cada região. Disse Virgílio Guimarães que o Plano Mineiro se contrapõe ao PPA Federal, que, segundo salientou, baseia-se numa concepção monetarista e de subordinação ao capital estrangeiro. Simão Cecim, do PPB do Rio de Janeiro, destacou o investimento de 900 milhões de dólares da Rio Polímero e da Petrobras na instalação do polo gás químico no município de Duque de Caxias. Simão Cecim acredita que o polo químico será fundamental para aumentar a oferta de empregos na Baixada Fluminense. Tanto é assim que a Prefeitura de Duque de Caxias e o Senai também já estão atuando em parceria para a captação, a capacitação, eu diria, da mão de obra da própria região, visando atender a criação de 5.000 vagas na etapa de construção e outras 400 para níveis superior e técnico, quando o novo empreendimento estiver funcionando. Uma das boas notícias é de que o polo gás químico dará prioridade à mão de obra nacional em detrimento dos técnicos estrangeiros. Na verdade, eu entendo que a implantação do polo gás químico é a garantia, num futuro breve, de empregos para profissionais do ramo de petróleo e gás, bem como para outras áreas, como advogados e médicos, soldadores, caldeireiros, encanadores, técnicos de segurança, etc. E as perspectivas são favoráveis também a médio e longo prazo, porque representará ainda a retomada do setor petroquímico no Estado, com a reativação das indústrias de plástico e química. Ayrton Dipp, do PDT Gaúcho, sugeriu ao governo que regulamente a lei que permite às prefeituras fazerem exploração mineral. Outra sugestão de Ayrton Dipp refere-se à revisão dos critérios de distribuição dos recursos de ação continuada de assistência social que foram reduzidos pelo governo. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, defendeu a reserva de vagas para alunos oriundos da rede pública de ensino. Nesse sentido, Gomes de Matos entrou com projeto para que as instituições de ensino superior públicas sejam obrigadas a destinar vagas para os egressos da escola pública.
Projeto propõe salvaguardas para produtos agrícolas. Geraldo Simões, do PT baiano, comemorou a aprovação na Comissão de Agricultura de projeto da deputada Lucy Choinac, que protege os produtos agrícolas para exportação, exigindo reciprocidade para as tarifas no mercado internacional. Geraldo Simões reclamou que o Brasil acumula déficits na balança comercial por não impor barreiras aos produtos da União Europeia, Japão e Estados Unidos, que subsidiam a produção. Silas Brasileiro, do PMDB mineiro, conclamou os parlamentares para buscar soluções para a crise brasileira, que está repercutindo negativamente no exterior, afastando investimentos estrangeiros. Silas Brasileiro destacou decisão dos ministros da Fazenda e da Agricultura de solucionar as dívidas dos produtores rurais como forma de se combater a crise interna. Romeu Anísio, do PPB, anunciou que a febre aftosa está praticamente erradicada em Minas Gerais, de acordo com testes de imunidade desenvolvidos no Triângulo Mineiro. Para Romeu Anísio, a erradicação da febre aftosa viabilizará a exportação dos produtos de origem bovina para a União Europeia. Wellington Dias, do PT do Piauí, visitou o município de Oeiras, na região do semiárido, onde está sendo desenvolvido um projeto de apicultura beneficiando várias famílias. Para Wellington Dias, iniciativas como esta são a prova de que o governo deve investir em educação para que o povo do semiárido aprenda a conviver com a região, tirando dela o seu sustento. Albérico Cordeiro, do PTB, lamentou a divergência de posições entre as bancadas de Alagoas e Sergipe sobre o projeto de transposição das águas do São Francisco. Albérico Cordeiro sugeriu às senadoras Heloísa Helena e Maria do Carmo Alves que promovam um encontro entre os parlamentares dos dois estados para que as duas bancadas possam adotar uma posição homogênea sobre a questão. Jorge Costa, do PMDB do Pará, denunciou o aumento do desmatamento da Amazônia e cobrou das autoridades a elaboração imediata de um projeto de lei em defesa da floresta. Jorge Costa afirmou que a floresta amazônica sofre ataques constantes de países estrangeiros, principais responsáveis pela devastação com o objetivo de exportar as riquezas naturais. Adão Preto, do PT Gaúcho, defendeu os sem terra que ocuparam em Buritis, Minas Gerais, a fazenda do presidente da República. Adão Preto frisou que a ocupação foi um protesto pelo atraso de 4 anos na desapropriação da fazenda Barriguda, em Minas Gerais. Babá, do PT do Pará, condenou o envio da Polícia Militar para o município Pau-Brasil, na Bahia, onde 2 policiais foram mortos durante conflito com índios pataxós. Babá criticou ainda a declaração do governador baiano de que tomará providências para punir os crimes, lembrando que a população indígena, de 6 milhões na época do descobrimento, foi dizimada e atualmente de 300 mil índios. Chico Rodrigues, do PFL, manifestou sua preocupação com a demora na conclusão do trecho venezuelano do Linhão de Guri, que levará energia ao estado de Roraima. Chico Rodrigues denunciou que organizações não governamentais estrangeiras e comunidades indígenas têm sabotado o projeto, demonstrando mais poder que o próprio governo da Venezuela. Deputado elogia a criação da CPI dos medicamentos. José Ronaldo, do PFL baiano, enalteceu a instalação da CPI destinada a apurar o aumento abusivo nos preços dos medicamentos. José Ronaldo lembrou que o Brasil é o 4º mercado em volume financeiro das multinacionais, enquanto a maioria do povo não tem dinheiro para comprar os remédios necessários. Fernando Coruja, do PDT catarinense, alertou para o aumento do diabetes no país e destacou a campanha promovida pela Câmara de Combate à Doença. Coruja criticou a falta de uma política do governo federal no combate ao diabetes, reduzindo a cada ano as verbas para o tratamento da doença na rede pública de saúde. Ricardo Maranhão, do PSB, homenageou os representantes comerciais dos laboratórios farmacêuticos pelo aniversário da sua federação sediada na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Maranhão, a FENAVEMBRO se encontrava totalmente abandonada até a posse de seu presidente Edson Ribeiro Pinto. Comissão especial investigará causas da violência. Filemon Rodrigues, do PMDB mineiro, elogiou a iniciativa do presidente da Câmara, Michel Temer, de criar uma comissão especial para analisar a questão da violência. Para Filemon Rodrigues, é urgente a implantação de uma política de educação contra a violência e o melhor meio para divulgá-la é a TV.
Evilásio Farias, do PSB paulista, mostrou-se desapontado com a decisão de partidos da base governamental que colocaram-se contrário à urgência para a votação do projeto que proíbe o uso e a comercialização de armas de fogo. Para Evilásio Farias, o Congresso tem a obrigação de se sensibilizar com a questão da violência. Nelson Marqueselli, do PTB paulista, comentou matéria do jornal A Tribuna de Santos sobre as dificuldades enfrentadas pela Receita Federal no setor de fiscalização devido ao reduzido número de auditores. Marqueselli destacou que a carência de fiscais no Porto de Santos restringe a fiscalização das mercadorias importadas a 7% dos contêineres, facilitando o contrabando e tráfico de drogas. Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, anunciou encontro com o diretor-geral da Polícia Federal, Agílio Monteiro, para solicitar a instalação de uma delegacia no município de Campos. Durante o encontro, Paulo Feijó pediu também a reestruturação da Polícia Federal no município de Macaé para aumentar o combate ao crime organizado, contrabando e narcotráfico no estado. Eurípides Miranda, do PDT, protestou contra o governo de Rondônia, que está pedindo o retorno dos funcionários estaduais designados para implementar o Sistema Único de Saúde nos municípios. Segundo Eurípides Miranda, trata-se de uma manobra política do governo de Rondônia para demitir esses funcionários, desmontando a máquina administrativa e piorando o atendimento à população. Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal, ratificando o impedimento de que os cartórios cobrem pela emissão de certidões de nascimento e óbito. Mais de 30% dos nascimentos no país não são registrados, afirmou Marçal Filho, acrescentando que a certidão é requisito básico para a conquista da cidadania. Valdeci Oliveira, do PT Gaúcho, parabenizou a Câmara pela aprovação na última terça-feira pela Comissão Especial do parecer que disciplina os precatórios. Valdeci Oliveira salientou que a matéria vai agora à apreciação do plenário da Câmara. Deusdete Pantoja, do PFL paraense, defendeu seu projeto que desobriga o devedor fiduciário de ser depositário do bem alienado, evitando medidas judiciárias restritivas à liberdade. Pantoja afirmou que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada pelo Brasil, impede que alguém seja detido por dívida, exceto nos casos de inadimplência de obrigação alimentar. Padre Roque, do PT do Paraná, denunciou o envolvimento do presidente da República com o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, na acusação sobre os precatórios do DNR. Padre Roque também acusou o senador Luiz Estevão de envolvimento em obras superfaturadas do TRT paulista e o ministro do Esporte e Turismo, Rafael Greca, com a máfia dos bingos no país. Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, entretanto, afirmou estar convencido da inocência do ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, após seu depoimento na comissão da Câmara. Paulo Feijó criticou a imprensa que divulgou amplamente as irregularidades denunciadas no DNR, atacando a imagem do ministro sem, contudo, dar-lhe o mesmo espaço para a defesa. Mas Pedro Celso, do PT do Distrito Federal, pediu o afastamento do senador Luiz Estevão, considerando que está comprovado o envolvimento do parlamentar no episódio da obra do TRT paulista. Pedro Celso contestou a afirmação do senador de que estava desligado das suas empresas na época e negou que o PT esteja fazendo campanha contra Luiz Estevão. Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, enalteceu os 16 jovens modelos negros que vieram a pé de Belo Horizonte a Brasília para protestar contra a discriminação racial. Paim disse que, com muita determinação, os jovens negros reafirmam a necessidade da criação de leis que garantam o acesso ao emprego independentemente da cor da pele. João Magno, do PT Mineiro, anunciou que a campanha da fraternidade do ano que vem, intitulada Novo Milênio Sem Exclusão, trará uma novidade. Na última quaresma do milênio, disse João Magno, católicos, anglicanos, luteranos, metodistas, ortodoxos e presbiterianos, reunidos no Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, estarão conclamando seus fiéis à reflexão sobre a dignidade humana e a paz. Severino Cavalcante, do PPB pernambucano, registrou o aniversário de 90 anos de sua primeira professora, Maria da Conceição Ferreira, na cidade pernambucana de João Alfredo. A intenção da homenagem, explicou Severino Cavalcante, foi prestar reconhecimento àquela que ajudou em sua formação como cidadão. Silvio Torres, do PSDB paulista, registrou o falecimento do ex-deputado federal Germinal Feijó, presidente de honra do PSDB. Silvio Torres registrou a luta política de Germinal Feijó, lembrando que ele foi um dos fundadores da UNE e do MDB. O deputado Luiz Bittencourt, do PMDB, registrou o aniversário de emancipação do município goiano de Iporá. O aniversário de emancipação política do município de Iporá. Município com mais de 35 mil habitantes, polo econômico da região oeste do estado de Goiás.
e que tem destacadas potencialidades econômicas na área da agroindústria, minérios e recursos hídricos. Trata-se de um município valoroso que possui um povo criativo, trabalhador, honesto, inteligente e com a grande capacidade de conduzir os seus destinos. Parabéns ao município de Porá. Homenagem. A Câmara realizou hoje sessão de homenagem à ex-prefeita de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, Dorcelina Folador, assassinada recentemente. Luci Choinac, do PT de Santa Catarina, autora da homenagem, ressaltou que o Brasil tem uma história de 500 anos de massacre, desde os índios, e que a impunidade incentiva novos assassinatos. Luci Choinac pediu a punição dos mandantes do assassinato de Dorcelina o mais rápido possível, para que a população de Mundo Novo possa voltar a sorrir. Presidiram a sessão de hoje os deputados Severino Cavalcante, Jorge Costa, Feu Rosa, Padre Roque, Albérico Cordeiro, José Antônio e Luci Choinac. O cidadão tem agora uma linha direta com a Câmara dos Deputados para oferecer críticas e sugestões aos deputados, pedir informações sobre votações, a pauta das comissões e sobre a programação da TV Câmara. É só ligar 0800 619 619, o Disque Câmara. Serviço de atendimento ao cidadão funciona de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 9 da noite. A ligação é grátis. Disque Câmara, a linha direta entre o cidadão e a Câmara dos Deputados. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Rede Nacional de Rádio, gerando notícia para todo o Brasil. Jornal Nacional, Repórter Nacional. E de hora em hora, o Nacional informa. As notícias da área de governo com a Voz do Brasil. Palavra do presidente, o que o governo faz em benefício do povo brasileiro. E ainda, boletins informativos direto de nossa central de jornalismo, 24 horas por dia, a todo momento. Rede Nacional de Rádio, gerando notícia.